Bacana, gente. Boa tarde. Vamos dar início aí ao conteúdo de hoje, continuação da parte mais específica de orientação a objeto, né? Vou dar uma olhada aqui em conteúdo relativo a modificadores de acesso, tá? Então, um conceito importante na orientação a objetos é o acesso. Isso é, a permissão de acessar atributos e métodos das classes. Geralmente, em linguagem clássica de PO, usam-se 3 palavras reservadas para definir diferentes tipos de acesso. E elas são chamadas de modificadores de acesso. Então, principalmente C++, Java, eles têm isso bem explícito. Essas palavras-chave aqui, private, public e protected, né? Então, privado. O acesso privado permite que os atributos e classes sejam acessados apenas dentro da própria classe. Então, quando você tem um atributo ou uma função, um método, que é privado, obrigatoriamente ele só pode ser acessado por um objeto daquela classe. Normalmente, eu acho que vocês não devem ter programado, mas que geralmente o main, né, por exemplo, igual em C, né? Tanto em C, em Java, você tem o main, né? Normalmente ela é colocada como esse de baixo, que é public, público. Ó. Os membros públicos podem acessados em qualquer lugar, até mesmo fora da classe. Tá ok? Então, por quê? Que o main não é o ponto de entrada do programa? Né? Entendeu? Então, nesse caso, ele é público, porque para você poder acessar ele de qualquer lugar, inclusive para quando você dá de linha de comando, igual por exemplo, você dava lá em Java, né? Java, e dava o nome do programa, ele poder executar aquele ponto de entrada. E protected, protegido, os membros protegidos podem ser acessados apenas dentro da classe e de suas subclasses. A gente vai ver depois se subclasse quando tem herança, essa coisa toda depois. Tá? Então, em Python, não há estruturas e mecanismos que restringam o acesso. Apenas uma convenção, né, ao se dar um prefixo ao nome ou atributo com 1 ou 2 caracteres underscore. Por quê, cara? Em linguagens como C++ e Java, isso aqui, existem essas palavras reservadas explícitas, entendeu? Que fazem essa restrição de acesso. Tá? Como assim, pessoal? Por exemplo, você tem a classe aluno, ele tem um atributo nome. Eu só, por exemplo, se eu boto esse atributo nome da classe aluno como, por exemplo, privado, se eu tenho, por exemplo, dentro do meu código, uma linha qualquer que eu quero acessar aquele nome do aluno, eu só vou conseguir através de um objeto daquela classe, senão eu não consigo acessar. Eu não vou conseguir acessar, porque ele está protegido, está privado. Então, só objeto daquela classe que só objeto daquela classe que vai conseguir acessar. Tá? E já se ele for público, aí qualquer um pode acessar aquela informação. Então, nessas linguagens tipo C++ e Java tem essas palavras reservadas, palavras reservadas da linguagem que fazem essa proteção. Em Python, não. E aí você indica, quer dizer, para o programador, para quem está mexendo naquele código, se ela é
se ela é privada ou protegida alguma coisa, baseado do número aqui de underscores, de sublinhado que você tem antes da palavra. Tá? Por quê? Por padrão, os atributos e métodos em Python, a princípio, eles são públicos. Ou seja, pode acessar a princípio de qualquer lugar. Os prefixados, seja o private ou protected, tá? Com um caractere underscore, são protegidos. E se você for 2, é considerado privado. Tá? De fato, apenas o privado não pode ser acessado diretamente. Mas se a classe for instanciada em um objeto, poderá ser acessado usando-se a sintaxe. Então, o nome do objeto, underline class, e bota qual é o atributo. A gente vai fazer exemplos, aí vai ficar mais claro, né? Então, em linguagem como Java, C++, C Sharp, na verdade, o C Sharp é o Java, né, da Microsoft, onde que ele tem lá as APIs específicas para Windows, né? Porque a Microsoft ela foi proibida de usar, que ele tinha, era um Visual Java, que chamava, alguma coisa assim. Mas só que foi proibido, que na época era Sun Microsystems, né, que a Microsoft não liberava mais o Windows já vir com Java. Aí falou, então você também não pode chamar o nome Java no teu programa aí, porque é marca registrada, né? Aí eles mudaram o nome para C Sharp. Então, basta, nessa linguagem, declarar que os atributos não possam ser acessados de fora da classe, utilizando a palavra-chave private. Em orientação a objetos, é prática quase que obrigatória proteger seus atributos como private. É interessante fazer isso. Tá? Então, o Python ele não utiliza o termo private, essa palavra reservada. Tá? Então, no Python, inserimos, por exemplo, 2 underscores na frente do nome do atributo. Então, como aqui, por exemplo, classe acesso. Então, public, quer dizer, eu criei o nome do atributo, public, 1. Então, no protect, tá vendo? Ele tem um sublinhado antes. E 2 sublinhados antes, private. Tá? Ok? Aí, ele está falando aqui, def amostra private. Aí ele print self, underline private. Tá? Então, na classe acesso, temos 3 atributos e um método. Os atributos têm as seguintes características. Public é um atributo público, como eu falei, né? Protect, protegido, e esse underline private é privado. Já o método mostra private serve para mostrar esse atributo. Cara, geralmente, cara, quem às vezes é muito purista, tipo aqui em orientação objeto, eles no geral, criam 2 métodos, onde que você tem um prefixo. Get, por exemplo. Suponha que tem aquele atributo ali, get, né? Public, que é para quê? Vou botar aqui, self, eu vou botar aqui só P, e aí eu ia botar aqui self, ponto, public, recebe P. Só para isso. Então, o get é simplesmente para atribuir um valor ao atributo. E tem um outro que fala def, aí ele. Peraí, gente, foi mal. 7, foi mal. 7 é para colocar, né? 7 em inglês quer dizer colocar, botar. Então, eu vou botar um valor naquela variável. O get é para pegar. Você quer botar get public,
self, aí eu simplesmente dou o quê? Return self.public. Então, qual é a moral da história? Quando os caras dizem por isso, mas o cara cria, faz a coisa assim bem detalhada, quer dizer, você escreve mais. Tá? Mas você vai fazendo o quê? Vai dividindo tudo nesses pedacinhos, tá? Que para você fazer depois reutilização de código, etc. Mas aí vai muito também do estilo que eu de programação e da filosofia lá, né? Por exemplo, eu estou trabalhando em empresa, e o cara, às vezes, por exemplo, igual às vezes, dependendo do caso, eu crio um método só, por exemplo, 7 dados, eu já passo todos aqui e já coloco, né? E a mesma coisa, get dados, né? E eu já dou um return com todos, já no, né, separado aqui, por exemplo, com vírgula, às vezes fazendo por um. Entendeu? Às vezes não escrever demais. Tá? Então, às vezes o pessoal faz isso. Aí é criar um set, um get para cada um dos atributos. Tá? Ok? Você cria um get e um set para cada um dos atributos. Bom, aí aqui, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu acho que eu já baixei esse exemplo aqui. Acho que é bem esse aqui. Ah, não, esse aqui foi um exercício aqui. Vamos fazer aqui uma brincadeira aqui, então. New. Quer ver? Só para... O que nós vamos fazer aqui? Isso aqui, ó. Eu vou pegar o exemplo aqui e nós vamos testando aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Classe, acesso, aí tá aqui, ó. Public, recebe 1. Protected, recebe 2. Deixa eu aumentar. Acho que agora tá dando para enxergar aí, né? Melhorou, né? Private igual a 3. Def, eu botei foi mostra private. Né? Ah, é. Valeu. Selfie. E aí aqui eu dei foi print, né? Print. Selfie. Aí, por exemplo, se a gente for, né? Aí rodou, obviamente a princípio aqui não faz nada. Para eu fazer isso aí, né? Eu ia ter que fazer assim, por exemplo, acesso 1 recebe vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei acesso 1 com um objeto da classe acesso. Tá? A princípio ele não tem construtor, mas como eu já botei aqui os atributos com valores, ele já pega esse que já está aqui, né? Tá? E aí eu acessei esse método e aí ele mostrou, né, lá o atributo privado. Né? Então, o que acontece? Né?
Bom, igual está querendo mostrar aqui, tá? Que se eu quisesse aqui, ó, igual vim aqui, acesso. Até a princípio, ele aceita eu pegar o atributo, tá vendo? Public, direto lá de dentro. A mesma coisa até o protected, ele até deixa. Agora, aqui, se eu quero acessar agora é isso que ele está querendo dizer, tá vendo? Ele já não deixa eu fazer acesso direto. Obrigatoriamente, eu tenho que ter um objeto daquela classe. É isso que está falando aqui na apostila. Tá vendo? Então, nesse caso, vemos que as duas primeiras execuções é possível acesso aos atributos public e protect. Já na terceira execução, não, o acesso ao atributo private não foi possível, dado que o mesmo é privado, não permitindo o seu acesso a não ser por um método da classe. Assim, para apresentar o conteúdo do atributo private, faz-se pelo método mostra private. Foi igual eu fiz, só que aqui eu botei acesso 1, né? Aqui está só A, né? Tá? Para poder fazer o acesso. Qual é o interesse disso? Tá? É justamente, tá, você botar os atributos da tua classe como privado para evitar acesso aos atributos da classe, a não ser que realmente seja um atributo que você queira que outros objetos ou outra parte do programa possa acessá-lo diretamente. Tá? Mas, vamos dizer assim, o ideal é que só os atributos sejam acessados por métodos da classe. Por que o pessoal gosta de fazer isso? É dentro da ideia que você chama de encapsulamento. O que é? É você autoconter o código para você saber. Cara, se eu quero, por exemplo, alterar o valor desse atributo, só pode ser nesse local aqui. Entendeu? Que se, a princípio, ele pode ir em qualquer lugar que for. Entendeu? Porque qual é o negócio? Que se ele, vamos dizer, estou calculando imposto a pagar. Cara, se o valor que era para ser não está correto, eu vou saber qual é o lugar onde que eu posso acessar esse atributo. Aí você já sabe quais funções que você pode acessar pelo lado. Entendeu? Porque que quando é público, em tese, qualquer lugar, em qualquer pedaço do programa, ou qualquer outra função, qualquer outro método, pode. Porque é público, qualquer um pode. É igual lembra quando estava aprendendo lá programação estruturada, quando você tem a variável global e a variável local? Entendeu? Vamos dizer, o público, a ideia é mais ou menos nessa linha. Você pode alterar em qualquer lugar. Tanto é, você tem uma variável global, caraca, bicho, isso aí, eu não sei se já aconteceu com alguém. Pô, a gente fica doido, porque ela estava com um valor que não era para estar e tu não sabia onde que você tinha alterado. Se ela é global, tu pode usar ela em qualquer lugar do programa. Aí tu tem que sair caçando pelo programa inteirinho para poder achar. Já aconteceu com algum negócio desse? Entendeu? Entendeu? Tem essa situação. Tá? Então, e já a variável local, né? O escopo dela está limitado a um determinado lugar. Então, você já sabe o quê? Se essa variável local aqui, pô, se deu um problema, só pode ser nesse pedaço, tudo pode, não vai ser em outro lugar. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, essa ideia do private
serve para mais ou menos isso, entendeu? Você limitar esse escopo para você poder alterar e mexer, por exemplo, nesse atributo em qualquer lugar. Tá? Ok? E dá essa ideia de encapsular. Pô, só pode mexer aqui. Tá? Então é muito comum e faz todo sentido que seus atributos sejam privados e quase todos os seus métodos sejam públicos. Não há uma regra. Por isso que fala quase todos, não fala todos. Dessa forma, toda conversa de um objeto com outro é feita por troca de mensagens. Através, o que é essa troca de mensagem? Através de métodos. Se um objeto quer passar um valor para outro, ele tem aquele valor, passa como parâmetro para o método do outro. Entendeu? E se um objeto precisa do valor do outro, ele pega o resultado, né? O que um método vai retornar o valor, e esse usa como parâmetro para ele. É isso que chama essa troca de mensagens. Tá? Um recebe e fornece, um objeto fornece e recebe valor de outro através de métodos. Tá? Tá, ok? Essa é que é a ideia. Tá? Então, aí ele diz aqui, algo muito mais educado que mexer diretamente em um atributo que não é seu. Se é de outro objeto, ele que mexe lá. Entendeu? Seria a mesma coisa, chega assim, bro, tu me empresta 10 reais. Aí, pai, empresta. E aí tu vai lá, mete a mão na carteira dele, pega. Não, ele vai lá, pega os 10 e te dá. Por quê? Porque a carteira é privada dele. Entendeu? Tudo bem que ele vai te passar esses 10. Mas você não vai lá na carteira e mexe. Por quê? Porque a carteira é privada. Não sei se ali assim fica mais claro. Por exemplo, eu preciso de 10 reais. Tu me empresta? Não, me empresta. Mas por ele falar que me empresta, não me dá o direito de ir lá na carteira dele pegar. Ele que vai lá, pega o 10 e passa para mim. Por quê? Porque a carteira é privada. Não sei se agora ficou um pouquinho mais claro, entendeu? Por exemplo, se eu tenho objeto valor, o atributo valor. Então, ele que vai pegar esse valor e vai passar para mim. Eu não vou lá direto e mexo nele. Entendeu? Tipo, pego 10 e já pego assim, o valor que ele tinha, agora é o valor que ele o valor que ele tem é o valor que ele tinha menos 10. Ele que vai fazer isso. Eu só falo para ele, eu quero 10. Aí, pô, eu tenho, então eu vou te dar o 10 e o meu valor agora que eu tenho na carteira é o que eu tinha antes menos 10. Ele vai fazer isso, não eu. Eu só recebo 10, porque foi o que eu pedi. Essa outra parte de pegar o valor passado e atualizar o quanto que ele ficou na carteira, não é função minha. Entendeu? Por quê? Porque a carteira é dele. Entendeu? Não sei se aí fica mais clara essa ideia do privado. É você fala o seguinte, pô, se é para atualizar o valor, pô, o valor não é dele, então quem tem que atualizar é ele, não sou eu. Certo? Por quê? Porque se você vê que depois, entre aspas, saldo na carteira ficou errado, você já sabe em qual parte do código. Porque se é só ele que pode fazer, você sabe que, primeiro, o problema vai estar isolado dentro daquela classe. Aí tu vai procurar quais são os métodos que façam acesso a valor e que altera ele. Aí tu, pô, é aqui, ó, tá vendo a conta aqui que não está sendo feita direitinho. Entenderam? Por isso que é interessante ter essa questão de você ter esses atributos, essas privado por conta disso. Porque você já sabe que o problema vai estar ali. Não fui eu que pedi que tem responsabilidade sobre alterar o valor. É no objeto lá, na classe lá. Entendeu? Então, se o valor não estiver direitinho, tu tem que procurar lá.
e vai ver onde que altera o valor. Pô, aqui a conta está sendo feita errada. Entendeu? A ideia de proteger é essa, de você deixar privado para fazer esse tipo de proteção. Você não vai precisar sair buscando o código todo, se é público, igual variável global. Tu obrigatoriamente tem que procurar no código inteiro. Pode estar em qualquer lugar. É público. Entendeu? É público. É a mesma coisa. Pô, escondi essa caneta dentro da UFT. Caraca, tá lascado para achar. Agora falando, não, tá na sala 109, pô, do bloco 3. Pô, ficou bem melhor para achar, né? Onde é que está o problema que eu quero procurar. Eu escondi aqui dentro da UFT, tá aqui dentro do banco. Procura aí. Lascou. Se você for imaginar que dependendo do software, né, milhares, milhões de linhas de código que pode ter. Né? Então, aí tu vai ficar procurando, tu vai ficar maluco lá dentro. Né? Tá? Então, a ideia tem tudo a ver com essa ideia que eu falei do encapsulamento. Tá? O que começamos a ver nesse capítulo é a ideia de encapsular, isso é esconder todos os membros de uma classe. Tá? Então, é esconder, é tornar ele privado. Entendeu? Como falei, o atributo carteira dele é privado dele. Só ele que tem acesso, eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho acesso. Entendeu? Então, essa que é a ideia. Então, encapsular é fundamental para que seu sistema seja suscetível a mudanças. Ou seja, não precisamos mudar uma regra de negócio em vários lugares, mas sim em apenas um único lugar. Porque, por exemplo, suponha que o jeito de atualizar o valor na carteira muda. Tu sabe o lugar. Onde que muda? É ali, então eu vou só ali. Entendeu? Eu não vou sair buscando em tudo quanto é lugar. Tá? Você limita esse escopo de onde que você vai fazer as coisas. Tá? O conjunto de métodos públicos de uma classe é também chamado de interface da classe. Por quê? Porque se é público, é ponto de entrada, quer dizer, alguém pode usar aquilo lá. Né? Pois essa é a única maneira a qual você se comunica com objetos dessa classe. Tá? Então, como falou, né, quer dizer, se a gente usa esses underscore com 1 ou 2, né, e a ideia é proteger ele, né, principalmente com essa ideia do private. Tá? E aí, igual eu falei, uma das formas que pode fazer é usando criar dois métodos que retorne e que muda o valor de atributos daquele objeto. Né? Igual eu falei, get ou set, que são os prefixos. Get quer dizer que pegar, obter, set, botar, colocar. Então, get é o prefixo quando você vai pegar um valor do atributo, set quando você vai colocar. Então, igual está aqui, Então, se eu dou get private, eu retorno ele. E se eu ponho set, tá vendo? Eu boto aqui priv, eu estou dando esse valor para aquele atributo, tá? Então, às vezes, o pessoal gosta de botar dessa forma. Aí aqui está mostrando, né? Por exemplo, eu criei um objeto A1 da classe acesso, aí eu mostrei que, a princípio, private vai estar o valor 3, né? Porque o igual estava aqui em cima, né? Aí, o que eu fiz? Eu botei A1, set private 10. Então, o objeto, o atributo private desse objeto A1, desculpa, tem
obrigado. Tem um valor 10. Aí eu mostro, você vê que aí ele já alterou o valor. Então, isso aqui é só padrão que o pessoal às vezes usa para pegar e colocar atributos numa classe, né? Você pegar e colocar valores nos atributos. Gente, qual é a ideia que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o próximo aqui conteúdo. Para quê? Porque aí depois eu vou fazer igual a gente sempre faz. Aí nós vamos fazer exercício para praticar isso aí, tá? Ok? Aí a gente faz exercícios para praticar. E uma coisa também que é legal, às vezes a gente coloca esses atributos também como privados e etc. É interessante que depois a gente vai ver, por exemplo, essa parte aqui que é de herança, que aí ela permite você reutilizar uma classe que você já tem. Tá? Então, permite você reutilizar. Tá? Então, a herança é o procedimento em que uma classe herda atributos e métodos de uma outra. Então, por exemplo, eu já tenho uma classe aqui funcionário. Então, por exemplo, se eu tenho um gerente, aqui, ele é um tipo de funcionário, só que tem umas coisas a mais. Então, o que acontece? Eu tenho como aproveitar a da classe funcionário e só coloco no gerente o que tenha mais que funcionário não tem. Aí eu não preciso reescrever tudo que eu já fiz para funcionário, eu não vou precisar reescrever de novo para gerente. Sacou? Eu só ponho o que ele tenha mais. Tá? Então, a classe filho, que é funcionário, como ele é mais genérico, ele é a classe pai e, por exemplo, gerente é a classe filho. Ou seja, ele herda tudo que a classe pai e funcionário tem, e aí eu só coloco nela o a mais que ele tem de diferente da classe pai. Tá? A ideia básica de herança é essa. Igual quando você vê, igual a gente tem lá, aquela árvore genealógica, tem classe mamífero, que é pai. Aí você embaixo tem hominífero, tem felino, tem não sei o que, entendeu? Mas como ele tem dessa classe pai mamífero, esses que estão aqui tem tudo que tem em comum nessa aqui. Quando você desceu para cá, né, são duas subclasses filha dessa pai, é óbvio que essas aqui podem ter diferente, né? Aqui, né? Então você tem aqui, mamífero. Aí você tem aqui felino. Tem, sei lá, não é ser humano, só para facilitar. Então, quer dizer, cada um tem especificidades da sua classe, mas alguma coisa em comum eles têm, porque eles eram dessa classe primeiro. Sacou? Tá? Aí, o que tem diferente de felino, a mais que felino tem? Com o que ser humano tem. Bom, e que? Mas o que tem em comum a todos, que ele herdou aqui, você não precisa fazer de novo. Entendeu? Porque se você já escreveu o código aqui, e faz determinadas coisas, tem determinadas informações. Como esse aqui é felino, tem tudo que mamífero tem, e só faço ele atributos e métodos que complementam o que o mamífero não tem. Mas eu não preciso refazer ele todo. Eu não vou refazer todo. Porque você tem que imaginar. Imagina, você está numa fábrica de software, você está numa empresa. Então, eu já tenho
bibliotecas de código, igual quando a gente está... Você não deu ali? Fronta, papá, importa, tá, você não faz isso? O importa, não é? Na verdade, é como se fosse mais ou menos uma ideia dessa. Você está trazendo código que já está pronto. E você pode importar e já tem uma classe lá dentro desse negócio que você está importando. Não tem problema. Entendeu? Porque você trabalha na empresa, já tem um monte de coisa feita. Tu vai recriar do zero um monte de código que já está pronto de feito. É lógico. Se você fala, rapaz, esse trem aqui pode ser melhorado. Então, se você pegar, souber clonar os atributos, aí você pode herdar aquilo lá e melhorar aquele trecho lá que você acha que pode ser melhorado. Você não precisa reconstruir aquela classe, aquelas funcionalidades todo do zero. Às vezes você tem, por exemplo, igual no Brasil, às vezes alteram na legislação. Cara. Imagina esses caras que têm software contábil. Puta que pariu, os caras estão lascados, né? Por quê? Que a lei contava essas taxas, não sei o que, no Brasil estão sempre mudando. Você não vê? Igual agora, tem uma interessante. O ICMS era tanto para determinar, não, agora é outro tanto. Por exemplo. Entendeu? Imagina se você tivesse que reconstruir tudo do zero porque mudou o negócio. Entendeu? Ia ficar complicado. Tá? O desenvolvimento de software vai ficar muito demorado. Então, a ideia é essa, você poder reaproveitar a coisa que já tem pronto. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, aqui tem um exemplo, né? O funcionário, aí tem aqui o construtor, né? Tem o nome, CPF, salário, aí pode ter outros métodos. Né? Aí aqui, ó, olha só, aí você tem o gerente, tá vendo? Ó? Ele tem nome, CPF, salário, tá vendo? Tem os mesmos atributos de funcionário e tem mais o que? Senha e quantidade gerenciável. Isso aqui eu botei aqui só para mostrar o seguinte. Se eu não faço a herança, né, eu vou ter que reescrever coisas que já tinha pronto aqui. Tá? Aqui, ó, se a gente fizer, ó, aqui, ó, classe, gerente, olha só, quando eu botei aqui entre parênteses funcionário, ele significa o quê? Que a classe gerente herda de funcionário. Aí o que acontece? Aqui no construtor, olha só o que é interessante. Tá? Eu só coloco o quê? Senha, quantidade de funcionários. Professor, oi. Aquela onde o vazio seria esse céu, o nome, isso aqui, só que o nome e o vazio. Isso. Tá? Entendeu? Aí, olha só como é que o código até fica menor. Ó, porque aquilo que já tinha nome, CPF e salário, como eu herdei de funcionário, ele já tem esses atributos aqui dentro. Né? Tá? Aí aqui no caso, o autentica deixa porque ele está usando senha aqui que é específico aqui do gerente. Tá? Bom, então, a ideia aqui é essa, tá vendo? Quando você botou aqui a classe, antes dos pontos você botou entre parênteses um nome de uma outra classe, ele está dizendo aqui que gerente está herdando da classe funcionário. Então, isso tudo aqui, ó, esses três atributos, esse construtor já está vindo para ele. Já está vindo. Tá vindo para ele. E aí, olha só que interessante. Deixa eu aumentar aqui, ó, o tamanho. Que aí, olha, que o certo aqui tá faltando aqui, que eu esqueci de botar aqui no parâmetro, que nome, CPF, salário, tá vendo? Você põe aqui no construtor, né?
nome, CPF, salário, senha e quantidade de funcionários. Aí, olha só o que acontece. Como aqui é o construtor do gerente, primeiro eu chamo o construtor do funcionário. Eu ponho aqui funcionário init, nome, CPF, salário. O que ele faz aqui? Ele vem aqui em cima, ó, e passa o quê? Ó, nome, CPF, salário. Os atributos nome, CPF, salário já ficam carregados. Tá? Já ficam carregados. E depois ele faz o que aqui? Só bota aqui self senha e self quantidade de funcionários, porque é os específicos de gerente. Tá vendo? Eu chamo o construtor da classe pai. Em Java, por exemplo, você escreve aqui super, em vez de escrever o nome da classe pai e assim, init, você escreve aqui super e passa para os parâmetros, que ele já sabe, nessa palavra reservada super, ele está chamando o construtor da classe pai. Né? Tá? Mas, você vê, a ideia é a mesma, só o modo aqui de chamar que é diferente. Antes você tinha uma palavra reservada super, que chama o construtor da classe pai, e aqui ele está dizendo a classe pai, que é funcionário, e underline, underline, init, underline, underline, é o construtor da classe pai, que é funcionário. Tá? Então, dizemos que a classe gerente herda todos os atributos e métodos da classe mãe, ou pai, tanto faz, no caso funcionário. Tá? Então, é assim, tá, que funciona. Tá? Vendo? Até em Python, tá vendo? Você pode também chamar, ó, só que super, tá vendo? Underline, underline, init, tá vendo? Que em Java você põe só assim super e já botava os parâmetros aqui dentro do parênteses. Ele sabe que super é da classe pai. Tá vendo? Super é usado para fazer referência a superclasse, pai ou mãe ali. Tá? E igual eu falei, você tem o classe funcionário, você pode ter outras. Subclasse gerente, diretor, secretário, presidente, que são funcionários, e cada um dos seus atributos e métodos específicos, mas o que tem em comum a funcionário, todos têm. Falta pouco aí, só falta 2 páginas, nós vamos fazer o exercício. E outra coisa que é legal, gente, é reescrita de método. O que quer dizer isso? Tá? Essa reescrita de método, a gente chama de polimorfismo, que é o seguinte, ele sabe qual é, que às vezes você pode ter, no caso aqui, 2 métodos com o mesmo nome, mas dependendo do parâmetro, ele sabe qual que tem que executar, baseado no parâmetro. Tá? Ele sabe qual que vai fazer também. Então, todo fim de ano, os funcionários do nosso banco recebem a bonificação. Os funcionários comuns recebem 10% do valor do salário e o gerente 15%. Então, aqui o funcionário, get bonificação, né? Quer dizer, é o salário dele vezes 10%, para saber quanto é que é. Então, na classe, aqui no caso, ó, gerente, quer dizer, eu tenho o mesmo método, tá? E só que aqui, ó, é 15. Então, ele vai fazer o quê? Apesar da super classe, né? Classe pai funcionário, já ter um get de bonificação, como você está pegando
do objeto gerente, ele sabe que é essa daqui. Tá? Ele sabe que é esse aqui que ele vai ter que usar. Tá? Ele sabe qual é o que ele tem que... Ele sabe qual que ele tem que buscar. Tá? Ele sabe. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver aqui para a gente conseguir praticar aqui os exercícios aqui. Deixa eu só dar uma interrompida aqui rapidinho. Esqueci de botar aqui para gravar, né? E aqui, né? A saída, né? Então, eu vou ter uma determinada quantidade. Então, eu vou ver o que é o seguinte, eu pego a quantidade e menos que eu tenho, menos é que eu quero da saída. Se ela for maior ou igual que zero, aí eu seto a quantidade como a que eu tenho menos o que. Aí eu falo, sair um que da quantidade disponível. Se não, ou seja, se isso aqui for menor que zero, eu digo que a quantidade de saída é maior que a quantidade disponível. E a entrada, eu faço como? Eu tenho uma quantidade, então eu seto a quantidade como o quê? O que eu tinha, eu pego o que eu tinha, mais essa quantidade. Tá? Para fazer dessa forma. Entenderam? Então, aí você usa dentro dos outros, não é tudo baseado nesses get e set que criou anteriormente, tá vendo? Como é que pode ser feito? Tá? Você pode fazer ele assim, detalhado. Tá? Por quê? Você vai fazer um teste de um estágio, de emprego, tudo mais, o cara pode pedir que quer que você use, né? Construa usando esses métodos get e set. Aí você tem que fazer o desse jeito, entendeu? Dos atributos e usa esses get e set aqui dentro, tá? Ok? Aí, igual ficou aqui, né? Ó. P1 produto, tá vendo? Aqui, a princípio, aí pode ser vazio, né? Porque eu botei tudo aqui, pode ser none, né? Aí eu fiz assim, leitura dos dados. Aí igual tá aqui, ó, digite o nome, caneta, quantidade de 20. Aí quando ele vem aqui, ó, mostrar dados, ele mostra aqui, ó, o nome do caneta, quantidade de 20. Quando eu ponho aqui saída 100, ele vai dizer, ó, quantidade de saída maior que a quantidade disponível, porque 20 menos 100 dá menos 80, que não é maior ou igual que zero. Aí ele dá a mensagem. Aí eu faço o quê? Entro 50, aí ele fala, entraram 50 na quantidade disponível. Aí eu faço saída 10. Aí como? Dá 70, né? 20 mais 50, 70. Menos 10, 60 é maior ou igual que zero. Aí ele diz, viu? Saíram 10 da quantidade disponível. Depois saída 15, também. Aí dá 45, saíram 15. Quando eu mostro os dados, ele fala lá, nome, caneta, quantidade de 45. Que é o quê? 20 mais 50, 70, menos 25, 45. Ah, você vê, aí vai fazendo bonitinho. O negócio é mais, você vê, você usar os get, os métodos get e set dentro das outras funcionalidades que você vai desenvolvendo. Tá? É óbvio que eu vou botar esse código lá no AVA, lá para vocês verem. Mas vocês pegaram mais ou menos a ideia? Como é que é usar esse esquema do get e do set? Tá? É justamente para... tudo bem, cara, a princípio, se você for olhar assim, está escrevendo mais, né? Tá? Mas só
que o que acontece? O escopo, ou seja, encapsulamento é maior, porque se qualquer coisa você sabe exatamente onde que está acontecendo, tá? Você sabe onde é que está acontecendo, tá? Por quê? Porque a coisa fica mais limitada a determinado ponto, tá? Por isso que às vezes é interessante. Tu pode, assim, escrever um pouco mais, mas em compensação, depois essas questões de reutilização de código, cara, fica muito mais fácil, entendeu? Fica muito mais fácil de reutilizar, principalmente código, entendeu? Tá? Então, a moral da história é essa, tá? Aí eu vou colocar ele lá e, quer ver, olha, deixa eu ver que tem um outro aqui, para a gente usar aqui como herança. Deixa eu botar aqui para vocês fazerem. Vou botar em outra página aqui, ó. Aí, para vocês tentarem fazer esse aqui que tem herança. Eu acho que ficou grande demais. Coube aqui, peraí. Eita. Aí agora vai caber aqui, né? E aí eu vou colocar esse código agora lá no Avo para vocês verem. Eu já esqueci aqui, né? Então, na hora aqui do quadrilátero, né? Então, tem aqui os lados. Esse área e perímetro aqui pode colocar, mas né? Mas não é assim tão fundamental assim. E aí aqui eu passo aqui no construtor, né? Eu posso passar os valores, né? E aí, como eu falei, né? A princípio você pode botar os lados, como o A e o P é anônimo, se você quiser já deixa, é só deixar em branco, igual a gente vai fazer aqui, quer ver? Ó? Deu exemplo lá embaixo. Ó. Por exemplo, igual aqui, eu estou fazendo aqui a chamada aqui para calcular, por exemplo, aqui um trapézio, aí a gente pode fazer de qualquer um que a gente quiser. Quer ver? Aí aqui eu criei, ó, o set, né? E o get para todo mundo, tá vendo? Separei, ó. Get L1, L2, L3, área, perímetro, né? Aí aqui, ó. Aí eu fiz aqui ler dados. Digite lado 1, 2, 3, 4. Aí eu dou 7 neles. Beleza? Tá? Aí eu dou 7 aqui neles. Tá? Que é igual a gente já definiu aqui, né? Os 7, né? E o get para cada um dos atributos. Tá? Então, se eu li, basta eu dar um 7 para cada um dos lados. Para mostrar o dado, aí eu pego aqui, né? Eu mostro aqui lado. 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Aí eu dou o get de cada um deles, se precisar a área e o perímetro.
Aí, o cálculo do perímetro. Eu boto aqui, ó, perímetro é a soma aqui, né, dos 4 lados, e eu retorno ele. Aí, olha agora como é que vai ficar, ó, o quadrado. Olha só como é que foi feito. Ó. O quadrado, ele herda de quadrilátero. O construtor dele, olha só como é que eu fiz. Eu botei L1, A e P. E aí você vê, eu chamo construtor da classe pi, aí eu boto aqui L1, 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 L1. Por quê? Quadrado é um quadrilátero onde os 4 lados são iguais. Aí eu repito, L1, L1, L1. Né? Beleza? Tá? Aí eu fiz aqui. Qual é o cálculo da área aqui? Tá? Você vê que aqui eu não fiz o cálculo da área aqui, ó. Tá vendo? Aqui para o quadrilátero. E aqui, dependendo do quadrilátero, a fórmula é diferente. Aí, qual é o cálculo da área? Eu botei L1 vezes L1. É o lado ao quadrado, né? Se eu quisesse, eu podia botar aqui asterisco 2, que dá a mesma coisa. Lado ao quadrado. Né? E retorno qual é a área. E aqui, ó, olha como é que eu calculo o perímetro. Aqui, eu faço aqui. O perímetro é o quê? Super ponto cálculo perímetro. Eu chamo o cálculo perímetro que dá classe pi. Porque é o mesmo. Independe de quadrilátero, eu chamo lá, ó, super cálculo perímetro. Entendeu? Tá? Aí ele já retorna para mim o perímetro. Porque aqui, quando eu chamei aqui, ó, ele já carregou aqui, ó, lado 1, 2, 3 e 4, ele carregou tudo com L1, 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 lembra? Tá? Ele já carregou. Aqui, ó. Né? Olha só, no caso do retângulo, ó, eu botei L1 e L2. Ele tem 2 lados diferentes, 2 a 2. Aí eu botei assim, ó, L1, L2, L1, L2. Tá? Que aí eu chamo, que ele chama quadrilátero, onde que o lado 1 tem o valor L1, o lado 2 L2, o L3 L1, entendeu? E o L4 L2. Né? Aí eu faço assim, digite a base, digite a altura do retângulo, aí eu chamo L1 de base, L2 de altura, e aí eu faço o quê? 7 L1, L2, L3, L4. Igual eu botei aqui em cima, seguindo a mesma linha aqui. Ao cálculo da área, né? Como é base vezes altura, o que é L1 vezes L2, né? Que é o cálculo da área. E o perímetro a mesma coisa, eu chamo o quê? Super cálculo perímetro, eles chamam aquele que já tinha pronto lá. Você não precisa fazer de novo. Tudo. Imagina que fosse, perímetro somar 4 lados. Imagina que fosse um trem complicado pra cacete. Porra, aí você tem que estudar. Como é que fala? Não, eu herdei da classe pi, só chama de dane-se. Entendeu? Você não precisa se preocupar. Pode falar. Esse super é para chamar a classe pi. Que a classe pi aqui é quadrilátero. Aí eu estou dizendo que eu quero o cálculo perímetro da classe pi dessa. Qual é a classe pi de retângulo? É quadrilátero, que está aqui entre parênteses. E já tem ele pronto aqui, ó. É que o super, ele está chamando a classe pi. Entendeu? Aí por isso que ele diz, ó, cálculo perímetro. Mas qual o cálculo perímetro que eu estou chamando? Da classe pi dessa que eu estou trabalhando. Qual é a classe pi de retângulo? Quadrilátero. E aqui está o cálculo perímetro do quadrilátero, que foi do quadrilátero, né, que está definido aqui em cima. Entendeu? Aí aqui diz, né, que é a soma dos 4 lados. Porque que independente de qual for o quadrilátero, o perímetro é só a soma dos 4 lados, acabou.
E a mesma coisa aqui do trapézio. Aqui, olha só a brincadeira que eu fiz aqui. Foi aqui, ó, eu criei um atributo altura, que é específico de trapézio, que é o único quadrilátero que tem altura, é trapézio. Aí eu criei esse atributo altura aqui. Entendeu? Por quê, ó? Igual a gente estava vendo aqui na figura, ó, um quadrilátero, ele tem aqui, ó, lado 1, lado 2, pode ter o lado 3 e o lado 4. Mas ele tem uma altura aqui, ó. Tá vendo? Então aqui vocês têm L1, L2, L3, L4 e tem a altura aqui. Tá? Então você vê que eu criei um atributo, altura, que só tem no trapézio. Tá vendo? Por isso que eu pude criar, por quê? Porque ele só tem no trapézio, ele não tem nos outros. No quadrado, a princípio, não precisa ter um atributo específico à altura. Igual é aqui. Por quê? Igual no caso do retângulo, eu falei base e altura. Mas a altura é um dos lados ali, né? Quer dizer, que é igual 2 a 2. Aí você não precisa realmente ter um atributo à altura. Entendeu? Como no trapézio. Por quê? Você tem o L1, o L2, o L3, o L4 e tem essa alturinha aqui. Tá? Tá legal? Aí eu botei, tá vendo? Ó? Ele chama o construtor da classe Pi, que tem os lados, e ele tem a altura que é específico só do trapézio. Entendeu? Aí ele tem um setH, que é para setar a altura, getH, para pegar a altura. Aí aqui aí a gente supôs, né, que o L1 fosse a base maior, o L2 fosse a base menor. Aqui a altura, tá vendo? Ele pega o L1 e o L2 da classe Pi. E esse getH pega a altura que é específico. Tanto é que você vê, ó, self está dizendo o quê? Da própria classe. Self, em inglês, quer dizer o quê? É como se fosse um ponteiro apontando para ele mesmo, né? Entendeu? Como se fosse isso. Self quer dizer o quê? Próprio. Ou seja, dele mesmo. Tanto é que em inglês eles têm esse sufixo. Myself, yourself, ourself, quer dizer que dele. Quando ele está self, ele está dizendo dele, do próprio. Então, o super está pegando o L1 e o L2 do pai. Porque o pai tem o L1, L2, L3, L4. E a altura não. Tem só no trapézio. E por isso que ele botou self aqui. Tá? Aí calculou a área. Aí você vê, ó. Olha só como é que aqui o ledados ficou legal. Olha só como é que foi feito aqui, ó. Super ledados. O que ele faz? Ele chama o ledados lá do quadrilátero, que é o quê? Digite lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. E eu leio só a altura que é específica do quadrilátero. Por quê? Porque para ler os 4 lados, já tem pronto no quadrilátero. Então, eu só leio aqui, eu crio para ler só o que ele tem a mais. É a altura. Tá vendo? Eu uso o que eu já tinha pronto. Tá vendo? Lá no quadrilátero ledados, ó, ele já tem um lá em cima já. Ó. Aqui, ó. Estou na classe ó, quadrilátero. Tá vendo? E ele tem um ledados aqui, ó. E ele lê os 4 lados. Então, aqui embaixo, quando eu chamo que super ledado, ele já me lê os 4 dados e carrega. E eu leio aqui o que é específico só do trapézio. Tá vendo como é que economiza? Você ter que redigitar aquele código. Tá vendo? Lá em cima, tudo bem, tu escreveu mais. Mas tá vendo que depois, quando você o reutiliza, você escreve menos? Entendeu? Que o normal, vamos dizer que um camarada na empresa criou a classe quadrilátero e botou ele no módulo. Tu ia dar o import aqui, entendeu?
Tu ia dar um import daquele módulo que tem a classe quadrilátero, tu ia dar aqui import, ou front, import, e aí, como dentro daquele módulo já tem a classe quadrilátero, tu usa aqui normal. Por quê? Porque essa classe já está lá dentro desse módulo, tu deu o import, foi para conta. Entendeu? Você não precisa refazer, digitar aquilo tudo de novo. Entendeu? Porque alguém já fez. Aí é só dar um import e usa. Entendeu? E faz em cima dela a mais que você precisar. Entendeu como é que é o negócio? Porque normalmente nessas empresas, cara, eles têm um mapa disso. Como assim, professor? Ele tem a caixinha, que é o objeto, a classe, que é o nome da classe, tem os atributos, os métodos, aí explica o que cada método faz. Eles têm um mapa, entendeu? Tá? Que aí você sempre vai atualizando. Ah, eu criei uma nova classe. Por quê, cara? Ixi, igual eu falo, imagina um software. Eu vejo igual esses TOTOS, esse negócio. Caralho, meu irmão, tu imagina quanta classe, quanta porra deve ter dentro daquele trem, cara. Imagina, você não tem um mapa. Por quê? Antes de você fazer, você olha e vê, cara, será que eu já não tenho isso aqui pronto? Ou se eu tiver que fazer, porra, não tem problema num trem parecido. Por quê? Porque aí você não precisa reimplementar tudo. Tu só faz o a mais que aquele ali não tem. Sacou? É assim que o pessoal trabalha. Por quê? Para você fazer reaproveitamento de código, isso aumenta o que? A tua produtividade. Se você tiver que redigitar aquele trem tudo zero, tudo novo, e pior ainda, imagina, tem coisas que tu não sabe, imagina, trabalha igual nessa tosse, o cara faz, é controle de pessoal, é controle de estoque, é de pontos apagados. Pô, tu entende isso tudo? Não. Às vezes lá tem umas fórmulas, tem uns cálculos, tem um trem jeito de fazer, que tu não sabe, pô. Entendeu? Então eu simplesmente aproveito aquilo que já tem pronto. Eu não vou reconstruir. Porra, como é que faz esses raios desse cálculo? Tu vai ter que parar para aprender. Não, bicho, só importa, usa e foi para conta. Entendeu? É assim que o pessoal faz, trabalha na prática. Se você tiver que toda vez reconstruir tudo de novo, do zero, ferrou. Entendeu? O que o pessoal faz, por exemplo, no qual desses software, tem um Windows, tem um Linux, o cara pega determinado módulo, pedaço, e vê. Rapaz, isso aqui está precisando de um incremento, ou de desempenho, ou de escalabilidade. Aí ele vai trabalhar naquele pedaço, entendeu? Por quê? Porque o sistema é a soma dos pedaços. Então, ele trabalha naquele pedaço. Porque se ele isola, então o que acontece? Se eu mexo aqui, não vai atrapalhar princípios outros, entendeu como é? Ou, se algum outro der problema, eu vejo, deu problema onde? Foi nisso aqui. Ah, pô, então foi nesse. Por quê? Que ele recebe uma informação que vem desse módulo que eu mexi. Entendeu? Por quê? Porque como ele comunica através de troca de mensagem, você vê, pô, o valor que era para ser era esse, mas veio errado. Da onde que esse objeto recebe? Ele recebe essa informação que vem lá daquele objeto. Ah, pô, mas foi daquela classe que eu mexi. Então, qual é o método que passa a informação para isso? Eu vou lá, aí eu vou, aí tu acha. Entendeu? Porque você encapsula as coisas, que é feita naquele pedacinho, entendeu? E se você precisar, normalmente o cara pega aquilo lá, ou faz uma herança como se fosse uma especialização, ou faz a alteração necessária, entendeu? É assim que o pessoal vai trabalhando, né? Tá? Igual aqui, ó, mostra dados. Ele chama o mostra dados que mostra os 4 lados, mas ele tem que mostrar o que ele tem só mais, que é a altura. Tá vendo? E o cálculo perimetral é igual de sempre. Ele chama e faz, entendeu? Então, cara,
é bem mais tranquilo. Quer dizer, no começo tu escreve um pouco mais, mas concorda que depois, como você vai reaproveitando o código herança, aí você escreve menos. Entendeu? Tá? Porque em vez de você ter que reescrever aquele monte de coisa, você já tem ele pronto. Tá? Você já tem isso pronto. Beleza? Então, E aí aqui tem uns exemplinhos, né, que fez aqui. Chamei trape um trapézio, aí botei lado 1, 2, 3, o lado 4 é altura. Né? Aí ele calcula a área. Né? Aí ele pegou aqui base maior, base menor, vezes a altura e dividido por 2. Aí deu 32, aí calcula o perímetro, que é só somar esses 4 aqui, deu 20, né? Aí lê dados, se eu quiser fornecer. Aí eu mostro, ó. Aí você vê que ele mostrou em cima desse que eu botei aqui agora. 20, 10, 4, 4. Né? Altura 5, a área 32, o perímetro 20. Né? Oi? Espera aí. Aonde? O perímetro dos dados? Não, então. Espera aí. Ah, não. Esse aqui, preste atenção. Não, preste atenção. Calma aí, ó. É porque aqui, esse aqui, ó, é que ele não atualizou. Ele está com os dados. E quando eu fiz ler dados, ele atualizou só os lados. Tá vendo? Achou um bugzinho aqui, tá vendo? Por quê? Quando eu mostrei dados, ele não. Como eu não chamei o calcular a área nem o perímetro, ele não calculou desse novo lado. Ele mostrou o dia antes. Você observou bem, tá vendo? Ele mostrou o que estava antes. Tá vendo? Aí já achou um bugzinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Que aí ele tem que chamar, na hora de mostrar o dado, entendeu? Tem que chamar para calcular, se for o caso. Né? Porque tanto que aqui, ó, depois que ele faz aqui, ó, o calcula a área e calcula o perímetro. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. É porque agora eu vou ter que rodar ele aqui. Quer ver? Deixa eu rodar ele aqui rapidinho. Deixa eu fazer aqui, ó. Kernel, restart em clear output. Para ele limpar. Agora vamos rodar. Pam. Ó, rodou o trapézio. Calculou a área. Tá vendo? Tá calculando a área desse aqui. Né? Calculou o perímetro. Tá vendo? Aí ele vai fazer aqui, ler dados. Tá vendo? Ó, se eu boto aqui, acho que eu tinha botado, foi como é que é? 20, 10, 4 e 5. Aí, quando ele mostra dados, você vê, só que a altura e o perímetro, tá vendo? Ele está pegando do outro ainda. Agora, eu vou calcular a nova área, o novo perímetro. Vamos ver se agora ele vai atualizar o mostra dados. Atualizou, viu? É que tinha que chamar aqui, ó, no caso, né? Lá no mostra dados tem que chamar o calque perímetro e calque área antes de mostrar os dados, para poder sempre você ter certeza que ele vai mostrar a área e o perímetro do atual. Tanto é que você vê que depois que eu calculei a área e o perímetro, agora ele mostra a área e o perímetro certinho. Quer dizer, ele está mostrando do anterior. Tá vendo? Como você faz orientado, já fica fácil de até achar onde é que está o problema e como é que resolve. Entendeu? Aí fica fácil. Tá? Acho que eu já até coloquei lá no... Aí, ó, esse aqui, exemplo de código de herança. Já coloquei lá. Beleza? Gente, quer ver, ó? Deixa eu só olhar uma coisa aqui.
Ah, tá. O jogo é dia 24, né? Então, beleza. Porque eu quero ver, cara, se na próxima aula tem um conteúdo que eu quero ver com vocês, para ver se a gente já chega aí mais ou menos na reta final, cara, que é para a gente usar o Python com banco de dados. Entendeu? Aí vocês vão ver que é facinho. E deixa eu perguntar nada disso. Quem está fazendo banco de dados? Só para eu saber qual o banco de dados que vocês estão usando. É MySQL ou PostgreSQL? Beleza. Aí, qual é o negócio? Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Por exemplo, por que eu deixo essa parte para o final? Sabe por quê? Porque em toda linguagem de programação, você precisa ter o código SQL para poder fazer o insert, update, delete, select e tudo mais. Você faz com os comandos. Você monta a string, entendeu? Com o comando SQL. Por isso que eu dou mais no final, porque pelo menos quem está fazendo banco de dados, já pelo menos se eu falar, select, se eu falo isso mais no começo, tu não ia nem saber o que era isso, entendeu? Então, pelo menos aqueles comandinhos básicos, a create table, né, e tal, vocês já sabem, né? Entendeu? Né? Entendeu? Não, e por incrível que pareça, cara, igual quando você vê lá matemática discreta, não tinha lá que você vê, eu aprendia lá na Tia Coroca, que negócio de teoria dos conjuntos, né? Você vê, cara, igual esse negócio lá, union, conjunto, join, select, você tá vendo o que tem quando você cruza a tabela para ver o que tem em comum. Cara, isso tudo é baseado em teoria dos conjuntos, cara. É estranho que às vezes a gente olha, pô, essa merda não serve para nada, né? Mas serve sim, cara. Né? Tem uma área, não sei se você procurar em livro bom mesmo, tem de banco de dados, tem uma área lá que se chama álgebra relacional, que você tem como demonstrar essas coisas matematicamente, cara. É top, cara. Mas é porque a gente que é de ciência da computação, né, cara, tem que ser mas tem que saber o que está lá por trás também, né? Mas tem uma álgebra que é relacional, que prova matematicamente que lá. Até isso é importante, sabe por quê? Que dependendo do tipo de join ou inner join que você fizer, se você está fazendo o quê? Multiplicando linha por todas as outras linhas, dependendo de qual jeito que você está fazendo, você está fazendo isso. O que acontece? O cara pode ficar extremamente lento e tu bomba até a memória. Imagina, você tem uma tabela, 1 milhão de linhas e 200 colunas. Tem outra tabela lá com 2 milhões de linhas e 300 colunas. Aí você multiplica uma pela outra. Quantos milhões de linhas? Multiplica 1 milhão por 2 milhões. E aí, se você tem 200 com 300 colunas, e multiplica para ver quanto é que tu vai gastar de memória. E quanto tempo isso vai levar? Entendeu? Então, às vezes esse trem, que pode parecer besteira, né? Dependendo da operação que você fizer, vai ficar extremamente lento ou vai bombar a memória. Vai bombar. Você não vai ter memória para armazenar aquilo lá. Né? É interessante por conta disso. Tá? E aí na aula que vem, eu já vou vir já com o segundo trabalho para vocês fazerem. Tá? Aí, Não, aí vai valer a diferença, né? Não, aí eu vou ver aqui, mas se for o caso da gente fazer uma prova, vai ser também fazer uma prova aqui dentro de sala, isso foi bem tranquilo aí. Deixa com ele, eu vou organizar aí. Beleza? Deixa eu só fazer a chamada aqui.